Você mede sua liberdade em reais. Isso é um erro. O número na sua conta bancária não define quem você é, define apenas o volume da sua jaula. A grande maioria das pessoas, mesmo as que ganham bem, não são livres. São apenas escravas bem remuneradas. Não importa o tamanho do seu salário. Se você não consegue parar de trabalhar por 6 meses sem que sua vida desmorone, você não tem autonomia. Você tem dependência. A verdadeira métrica da prosperidade não é quanto dinheiro você tem. É por quanto tempo você consegue parar. Bem-vindos ao Mente Próspera. Neste canal, evitamos o hype e as promessas fáceis. Buscamos solidez. E a solidez começa com a clareza. O problema central que observamos na vida moderna é a confusão entre acúmulo de patrimônio e soberania pessoal. As pessoas perseguem o lucro sem entender que o lucro, sem controle, apenas aumenta o custo de vida. Isso é a armadilha do hedonismo adaptativo. Você aumenta sua renda, mas aumenta seus compromissos na mesma proporção. Seus ativos crescem, mas sua margem de segurança diminui. Você se torna refém da próxima comissão, do próximo bônus, do próximo ciclo de consumo. Você está trocando tempo por coisas. E o tempo é o único ativo não renovável que possuímos. Precisamos de uma régua diferente. Uma régua que meça o que realmente importa. O seu poder de dizer não. O economista Morgan Housel propõe um teste simples, mas brutal, para medir seu nível real de escravidão. Eu o chamo de o teste da autonomia. Não olhe para o seu saldo total. Olhe para o seu tempo de resiliência. A pergunta é direta. Se a sua principal fonte de renda fosse interrompida hoje, quantos dias de vida você teria até o pânico financeiro se instalar? Não estamos falando de luxo. Estamos falando de manter o essencial. Moradia, comida, saúde. Se a resposta for menos de 30 dias, você é, na prática, um servo do seu empregador ou do seu negócio. Você não tem margem para erro. Você não tem espaço para negociação. Você não tem tempo para pensar. Este é o ponto crucial. A falta de autonomia é a principal causa da tomada de decisão ruim. Pessoas desesperadas aceitam empregos que odeiam, aceitam termos abusivos, vendem ativos no pior momento. O medo do amanhã destrói a racionalidade do hoje. O estoicismo nos ensina que o controle reside naquilo que está sob nossa influência. O salário do próximo mês não está. O mercado não está. A sua capacidade de sobreviver sem ele, sim. O investidor Charlie Munger falava sobre a importância da paciência. Mas a paciência é um luxo que só a autonomia pode pagar. Você só consegue ser paciente no mercado se o seu estômago não depender dos resultados da próxima semana. A maioria das pessoas vive com um tempo de resiliência de 0. Elas operam no limite. Elas estão sempre a um passo de distância da catástrofe. Isso não é viver, é correr. O primeiro passo para a prosperidade real é construir uma reserva que compre tempo. Tempo para pensar. Tempo para pivotar. Tempo para dizer: eu não preciso disso. O dinheiro não é o objetivo final. O dinheiro é a ferramenta que compra o tempo. E o tempo é o que compra a liberdade. O seu nível de escravidão é medido pelos dias que você não consegue sobreviver sem a sua fonte de renda. Essa é a fundação. E é sobre como construir essa fundação que continuaremos a falar. Se você busca solidez e detesta a superficialidade, inscreva-se no Mente Próspera. O caminho é longo, mas o resultado é a soberania. Se você mede sua riqueza apenas pelo patrimônio líquido, você está olhando para o espelho errado. A métrica real da sua prosperidade não é quanto dinheiro você tem. É quanto tempo você consegue sobreviver sem precisar de mais dinheiro. O seu nível de escravidão é medido em dias. Muitos vivem o paradoxo moderno. Um salário que garante luxos, mas que exige a servidão diária. Eles têm carros caros, mas a autonomia de um estagiário. Bem-vindos ao Mente Próspera. Aqui, a prosperidade é medida pela solidez, não pelo hype. A maioria das pessoas está operando com um tempo de resiliência de 0. Elas vivem no limite, e isso é um erro estratégico. Quando você vive no limite, você perde o poder de negociação. Você perde a capacidade de pensar no longo prazo. Você se torna refém das decisões ruins do seu chefe, das flutuações do mercado e da sua própria impulsividade. O dinheiro, neste contexto, não é um ativo. É uma algema dourada. Você está preso ao fluxo. O investidor que precisa que a ação suba na próxima semana não é um investidor. É um jogador. E a necessidade é o pior conselheiro de investimentos que existe. Nós chamamos isso de pista de decolagem, the runway. No mundo dos negócios e dos investimentos, a pista de decolagem é o capital que permite que você sobreviva aos inevitáveis choques. Se a sua pista é curta, qualquer turbulência exige um pouso forçado. Se a sua pista é longa, você pode esperar, você pode pivotar, você pode recusar o desespero. Charlie Munger sempre defendeu a margem de segurança. Essa margem não é apenas sobre o preço de uma ação, é sobre a sua vida. A margem de segurança pessoal é o tempo que você comprou para não ser forçado a vender no pior momento. Sêneca, há 2000 anos, já sabia disso. A liberdade não é ter tudo o que você deseja, mas sim não precisar de nada imediatamente. A necessidade imediata é a definição de dependência. Você não está buscando milhões.
Você está buscando a paz mental que permite a tomada de decisões racionais. Essa paz é comprada com o tempo. Como calcular e estender essa pista de decolagem? É um processo de 3 passos e ele exige brutal honestidade. Passo 1. O custo de sobrevivência. Não confunda custo de vida com custo de sobrevivência. O custo de vida inclui o restaurante semanal, o carro novo e a TV por assinatura. O custo de sobrevivência inclui apenas o essencial: moradia, alimentação básica, saúde e transporte mínimo. Você precisa de um número frio e seco. Este é o seu custo de manutenção mínima. Passo 2. O capital líquido imediato. Quanto do seu capital pode ser acessado em 24 ou 48 horas sem perdas significativas? Não inclua o valor do seu imóvel ou o dinheiro preso em investimentos de alta liquidez. Fale apenas sobre a sua reserva de emergência real. Passo 3. A divisão. Divida o capital líquido imediato pelo custo de sobrevivência diário. O resultado não é um número em reais, é um número em dias. Se o resultado for 30, você tem 1 mês de autonomia. Se o resultado for 13,60, você tem 1 ano de soberania. Seu foco não deve ser dobrar seu salário. Seu foco deve ser dobrar o seu número de dias de autonomia. Isso significa reduzir o custo de sobrevivência e aumentar o capital líquido. É um trabalho duplo de defesa e ataque. Cada real economizado no supérfluo não é um real poupado. É um dia de liberdade comprado. O vitimismo financeiro é a crença de que você não pode cortar gastos. É a recusa em aceitar que o seu estilo de vida atual é o seu principal credor. A prosperidade não é apenas sobre crescer, é sobre não quebrar. Construir a sua pista de decolagem é o primeiro ato de autossuficiência. É o que permite que você diga não a um cliente tóxico, a um emprego destrutivo ou a um investimento impulsionado pelo pânico. O dinheiro compra tempo, o tempo compra decisões melhores. E decisões melhores constroem a soberania. Se você busca essa solidez e detesta a superficialidade das promessas fáceis, inscreva-se no Mente Próspera. O caminho é longo, mas o resultado é a verdadeira soberania. A prosperidade não é apenas sobre crescer, é sobre não quebrar. Construir a sua pista de decolagem é o primeiro ato de autossuficiência. É o que permite que você diga não a um cliente tóxico, a um emprego destrutivo ou a um investimento impulsionado pelo pânico. O dinheiro compra tempo. O tempo compra decisões melhores, e decisões melhores constroem a soberania. Se você busca essa solidez e detesta a superficialidade das promessas fáceis, inscreva-se no Mente Próspera. O caminho é longo, mas o resultado é a verdadeira soberania. Aqui está o como. Para medir sua liberdade, você precisa de 2 números exatos. Não estimativas, exatos. Primeiro, o seu custo de sobrevivência mensal. Não é o seu custo de vida atual. É o mínimo absoluto para manter o teto sobre sua cabeça, a comida na mesa e o transporte essencial. Corte o Netflix, corte o restaurante, corte o supérfluo. O que sobra é a sua âncora. Se você não sabe esse número, você não tem um plano. Você tem uma esperança. Segundo, o seu capital líquido disponível. Dinheiro em contas de alta liquidez. Não inclua ativos que você não pode vender em 48 horas sem prejuízo. O cálculo é simples. Divida o capital líquido pelo custo de sobrevivência diário. O resultado são seus dias de autonomia. Este número é a sua métrica mais importante. Ele é a sua distância da escravidão. Se você tem 90 dias, você tem 90 dias para buscar um novo emprego, renegociar um contrato ou pivotar de carreira sem ser forçado a aceitar a primeira oferta desesperada. Se você tem 180 dias, sua capacidade de negociação é exponencialmente maior. O trabalho para dobrar seus dias de autonomia é um trabalho duplo, como Sêneca ensinava sobre a virtude, defesa e ataque. Na defesa, você precisa lutar contra a inflação do estilo de vida. A cada promoção, a cada bônus, a primeira reação do ser humano é aumentar o custo de sobrevivência. É a armadilha mais antiga da psicologia financeira. Seu objetivo não é viver mal. Seu objetivo é manter seu custo de sobrevivência estável enquanto o capital líquido cresce. Na fase de ataque, cada real que você economizou na defesa deve ser alocado para a multiplicação do seu capital líquido. Não olhe para o investimento como um meio de ficar rico rápido. Olhe para ele como um meio de comprar mais dias de autonomia. O dividendo não é apenas o dinheiro. O dividendo é a opcionalidade. Este é o teste de Morgan Housel. Ele separa o investidor que busca status do investidor que busca poder. O poder não está na casa maior ou no carro mais novo. O poder está na capacidade de escolher o seu caminho. O estoicismo nos ensina a asmar o que é suficiente. A psicologia comportamental nos ensina que a maioria das nossas compras é apenas a busca por uma validação externa que nunca chega. Quando você reduz seu custo de sobrevivência, você não está se privando. Você está se fortalecendo. Você está reduzindo o número de horas que você precisa vender ao mercado para se manter vivo. A verdadeira riqueza não é medida pela sua renda anual. A verdadeira riqueza é medida pelo seu índice de liberdade. Quanto tempo você pode passar sem vender seu tempo? Este é o único número que importa. Se você não controla seus dias, você não controla sua vida. Você é um funcionário do seu próprio estilo de vida.
O caminho para a prosperidade duradoura não é um sprint. É uma construção lenta e deliberada de resiliência. A solidez não se constrói em meses. Ela se constrói com a disciplina de anos, ignorando o ruído e focando na única métrica que garante a sua soberania: seus dias de autonomia. Se você busca essa solidez, se você entende que a disciplina é a fundação de toda a liberdade, inscreva-se no Mente Próspera. O caminho é para poucos, mas o resultado é a verdadeira soberania.